agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus a ti e venceu através da fé. Aleluia! Glória a Deus! Vou tentar resolver, porque eu quero cantar outra. Glória a Deus, aleluia.
Glória ao Senhor. Eu sei que tem momentos que não é fácil. Como eu disse para vocês, adorar a Deus nos dias seguintes ao falecimento da nossa filha foi uma das coisas mais difíceis que nós tivemos que fazer. Ela faleceu numa quinta, nós sepultamos ela no sábado. E no domingo nós estávamos na igreja. A maioria das pessoas não vão, porque é um momento de muita dor. A Eugênia era uma menina tão saudável. Eu sei que não é porque era saudável ou porque era doente que as coisas mudam, é filho. Mas a Eugênia, bem pouco tempo antes do falecimento dela, eu havia levado ela no dentista. Ela estava com 21 anos, deveria ter 20 anos mais ou menos. Eu levei ela no dentista. O dentista me olhou e disse assim: Eliseu, o que você deu para essa menina que ela não tem nem uma cárie? 20 anos, ela não tinha nenhuma cárie. Nós levamos a Eurineia uma vez no médico, porque ela estava com as regras desreguladas. Minha esposa levou uma médica lá na cidade. A médica disse: não, é só tomar esse remedinho para dar tudo certo. E realmente funcionou. Ela era uma menina saudável, totalmente saudável. Imagina você lidar com isso. Quando a pessoa está doente, o caso da minha mãe que faleceu agora mais recente, a minha mãe foi acometida de um câncer, infelizmente. E o câncer dela era um câncer muito raro, que acho que a maioria nem ouviu falar o nome. Eu não conhecia esse câncer. Ele chama linfoma do manto. Ele é uma espécie de leucemia. Ele ataca o sangue. Diferente da leucemia, que ataca os glóbulos vermelhos, ela ataca os glóbulos brancos. E ela vai tirando toda a imunidade do corpo da pessoa. Diagnosticada deste câncer que deu um tiro no escuro e acabou sabendo que estava consultando para outra coisa, e o médico suspeitou de alguma coisa e fez então o que precisava ser feito e descobriu esse câncer. Nós não escondemos dela, porque meu irmão perguntou para o médico quanto tempo de vida ela tinha, e ele, juntamente com ela, porque ele pediu para falar junto com ela, que ela teria. Aliás, esse dia até não foi junto com ela, foi uma parte. Depois nós chamamos ela em casa e contamos que ela teria no máximo 5 anos de vida, se tudo der certo, mas poderia ir até 10. Ele falou: a gente vai fazer um tratamento e vamos ver como que reage. Então começou a quimioterapia. Nosso irmão está enfrentando esse problema, sabe o quanto isso é dolorido, difícil, né? E ela então durante 6 meses fez uma quimioterapia e ela ficava muito irritada, muito cansada, muito fraca, né? Mas como o médico havia dito, após a quimio ela ficaria boa por 2 anos e voltaria ao câncer. E nós começamos a orar e pedir a Deus, e a gente ficou acreditando que um milagre tivesse acontecido. Mas 2 anos depois eu levei ela numa revisão do médico, e o médico depois chamou nós dois e disse: Dona Helena, o nome dela Helena, eu tenho notícia ruim, seu câncer voltou. E eu não posso mais fazer quimioterapia na senhora, temos que entrar com tratamento alternativo. E eu não sei qual é esse tratamento alternativo. Ainda não sei. Mas aí ele acabou sugerindo um medicamento de alto custo, altíssimo custo. Mas quando disse altíssimo custo, eu pensei, não é alto, mas não é tão difícil assim, então a gente comprar, né? Mas quando consultamos o preço do medicamento, aí foi difícil. Nós compramos 2 caixas inicial do medicamento que dava para 30 dias. 60 cápsulas que dava para 30 dias, 2 cápsulas por dia, pela bagatela de R$120 mil. Compramos as 2 caixas, Deus nos deu uma certa condição financeira para isso, mas vimos que a gente não aguentaria continuar comprando. Entramos com um pedido na prefeitura, a prefeitura de Cascavel deu mais 2. Ela tomou essas 2 caixas, vencendo já as 2 caixas que a prefeitura havia dado. Entramos com recurso, novamente a prefeitura negou. Entramos com recurso aqui em Campo Grande. O pastor Juscelino, trabalha no fórum, nos deu uma força bastante grande para encaminhar direto para a pessoa certa. E o
o desembargador liberou mais 2 caixas para ela. As caixas foram compras, estavam em Belo Horizonte, para serem despachadas para Cacilândia, antes que forem despachadas ela falecer. Não chegou nem a tomar essas 2 caixas de alto custo, e aí já devolvemos por lá mesmo. Por que estou dizendo isso para você? Louvar a Deus diante dessas circunstâncias não é fácil. Mas eu louvo ao Deus que tudo pode. Eu digo para Ele: Senhor, como eu disse na moto da minha filha, Tu és Deus, Tu sabes o que está fazendo. Eu não sei de nada. Mas uma coisa eu sei: se eu perseverar firme nos caminhos do Senhor, eu vou reencontrá-la na glória. Essa é a esperança do cristão. Então não desanime. Não desanime. Amém? Aleluia! Olha a outra canção aí.
meditar com você no textinho bíblico, mas é bem rápido mesmo. Fiz questão de cantar um pouco mais. Esse texto está baseado no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7. Vou ler aqui para não falar errado. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Glória a Deus, aleluia. Que o nome do Senhor seja louvado. Essa Bíblia que tem as letras nas folhas, muito pequenininhas, não é fácil de achar o texto, não. Você passa um punhado de folha. Eu vou achar, não tem pressa. 2 Reis, capítulo 4. Eu cheguei lá. Versículo 1 ao 7. Presta atenção nessa leitura, porque ela praticamente é tudo que eu quero falar. Não precisa nem de muito comentário aqui sobre este texto. Mas antes da leitura, deixa eu contar para vocês por que é que eu apareci aqui agora. Pastor José sabe mais ou menos. Mas aconteceu algo assim interessante. Há muito tempo que eu levei prometendo isso para eles, desde quando eles vieram para cá. Que eu viria, e vou vir e não vem nada. Mas, agora, há poucos meses atrás, o filho de um grande amigo meu, muito amigo mesmo, inclusive se converteu comigo, meu filho na fé, Aleu Teixeira lá, proprietário do supermercado, dele com ele, Cassilândia. O filho dele se casou, agora um tempo atrás, em Campo Grande. E eu vi no casamento do filho dele, presenciei, e o outro, que era mais velho, disse assim: olha, no nosso casamento você vai também, vai ser nem dourado, né? Eu falei: valeu, seu pai é mais do que amigo, vocês também. E agora, ontem, foi o casamento do Stênio, né? Ele é oficial do Exército. E então nós viemos para o casamento, e marcamos então por esse casamento ontem. E aí eu não estava me lembrando de vocês, não. Mas quando foi, acho que a semana passada, né, pastor? A semana passada, eu você. Eu disse: pastor, você vai estar em casa esse final de semana? Sim, vou estar. Então vou passar aí. Porque você sabe que o Espírito Santo falou: aproveita e junto o útil ao agradável. Você já vai estar em Dourados, uma voltazinha para o Cidrolândia não vai mudar nada. Aí eu falei: né, que vai dar certo esse trem, senhor? E nós estamos aqui para a glória do Senhor Jesus, para cultuar com vocês, e é uma alegria. Muito bem. É por isso que eu estou aqui, tá? Deus prepara as coisas assim de uma forma bem maravilhosa. Capítulo 4 de 2 Reis está dizendo assim: e uma mulher que era esposa de um profeta, ou mulheres dos profetas, dos filhos dos profetas, chamou o profeta Eliseu dizendo: meu querido, o meu marido, o teu servo, que era inclusive um aluno da escola de ministério do profeta Eliseu, o meu marido, que é teu filho aí, teu aluno, ele morreu. E você sabe que o teu servo, o teu aluno, temia muito ao Senhor, era um homem temente a Deus, mas ele morreu. E veio umas pessoas, que aqui a Bíblia chama de credor, e quer levar os meus filhos como forma de pagamento. Eu não tenho como pagar, e eles querem levar os meus 2 filhos como forma de pagamento. Então o profeta Eliseu olhou para eles assim. Talvez essa resposta pareça até um pouco meio estranha, mas eu vou falar no linguajar nosso. Está escrito assim, ó: que te hei de fazer? Se fosse nós, pastor José, ia falar assim: o que eu tenho com isso? Não é? O que eu tenho com isso? E ela diz assim, aí ele diz assim: então, por favor, me fala o que eu posso fazer por você. Declara-me uma coisa: o que você tem em casa? E ela disse: eu não tenho nada, meu senhor, senão, presta atenção nesse senão uma botija de azeite. Então o profeta diz assim: vai até a tua vizinhança, pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios. Presta atenção nesse detalhe: vai e pede emprestado vasos vazios. E outro detalhe interessante: que não seja poucos, não poucos, ou seja, pega o máximo que você puder pegar de vaso emprestado.
Então ela foi, pegou esses vasos emprestados, chegou com esses vasos, declarou para o profeta, mostrou para ele. Então o que o profeta disse no versículo 4? Então agora você vai pegar a tua botija de azeite, que você disse que não tinha nada, né? Pega a tua botija, não é botija. Pega a tua botija de azeite e entra para dentro do quarto, fecha a porta e você começa a despejar. Peça aos teus filhos que te ajudem e começa a despejar. E ela entrou, versículo 5, e os filhos traziam os vasos e ela os enchia. Vinha outro vaso vazio, ela despejava e enchia. E foi enchendo. No versículo 6, aí ela diz assim, no final do versículo: traze ainda o outro vaso. Mas os meninos disseram: não há mais nenhum vaso. Então, outro detalhe interessante: o azeite parou. Parou o quê? Ela tinha uma botija. Segundo os historiadores, essa botija cabia aproximadamente entre 1 e 2 litros de azeite. E ela foi pegar vasos emprestados dos vizinhos, segundo os historiadores, pelas pesquisas que foram feitas, descobertas, que esses vasos cabiam em torno de 70 litros de líquido. Então, ela disse: traz mais vasos. Os meninos disseram: acabaram-se os vasos. Então o azeite parou. Aí o profeta então diz: pega agora todo o azeite que está aí dentro desses vasos, vai, vende, pega o dinheiro na mão, vai lá, pergunta para os caboclos quanto que você deve, pede desconto. Vocês cobraram, você chora. Isso é coisa da minha imaginação, não está escrito no texto. Vai lá, chora, isso chama parafrasear o texto. Você coloca a tua imaginação para funcionar. E eu gosto muito disso. Com a minha imaginação para funcionar. Vai lá, pede desconto, chora, reclama. Quanto que você deve? 100 mil? Pede para fazer por 90. Se você não quiser fazer por 90, pede para fazer por 92. Vai chorando. Quem sabe você ganha um desconto. A Bíblia não fala isso. Vai lá, paga a tua dívida. Depois você pega o resto e você e os teus filhos vivam do resto. Irmã Rogéria, você consegue calcular quanto de azeite ela tinha? Aproximadamente essa mulher tinha em torno de 40 anos. Os seus filhos eram adolescentes, jovenzinhos, mais ou menos 20 anos. Essa mulher deveria viver nada mais ainda, mais 20 anos, 40 anos. Eram os filhos. Iriam viver, pelo que parece pelo texto bíblico, com o resto do azeite, o resto da vida. Era azeite pouco ou muito? É muito azeite. Pastor, mas como que alguém sobrevive só com azeite? Lembra-se que era uma época que não é como hoje, que você tem que receber um salário de dinheiro para comprar as coisas. Era uma época sem esse poder monetário, né? Então, como é que era feito as coisas? Eram feitas na base da permuta. Você tinha uma galinha, trocava em troca, duas galinhas, trocava em troca do leitão. Pegava o leitão, dois leitões e trocava em troca do bezerro. Você ia lá, pegava não sei o que e trocava em troca de azeite. Vendia os ovos e comprava não sei o que. Então era mais ou menos assim que funcionavam as coisas. Então ela tinha azeite suficiente para viver o resto da vida. Tá bom. Mas afinal de contas, o que tem a ver com a gente isso? Se foi escrito, tem que ter alguma coisa a ver. Porque a Bíblia diz que toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. Homens santos a redigiram, cerca de 40 autores, no período de 1600 anos, escreveram as Escrituras com um propósito: nos ensinar, nos corrigir, nos redarguir e nos mostrar o caminho a ser seguido. Portanto, tanto esse texto como qualquer outro texto das Escrituras que você vê, ele tem propósitos definidos. Te ensinar alguma coisa. Então vamos tentar aprender alguma coisa aqui bem rapidinho. E eu vou reler o texto só para a gente então aprender um pouquinho aqui. O texto está dizendo que essa mulher procurou, o profeta Eliseu na verdade chegou na casa dela. O Espírito Santo tocou no coração do profeta Eliseu, e às vezes isso acontece com a gente, pastor. Deus nos envia para lugares que a gente não sabe por quê.
para quê? O que eu fui fazer lá? Mas quando você chega lá, você não entende nada mesmo. Mas daqui a pouco você compreende por que Deus te levou a fazer aquilo. Eu jamais sabia por que eu teria ido para Poré, mas eu sei por que eu fui para Poré. Porque a Rogéria e o José Américo precisavam ouvir a palavra de Deus e que eles futuramente seriam pastores da igreja de Sidolândia. Mas eu não sabia disso. Mas Deus já sabia. Não é à toa que ele está cumprindo essa promessa. Eu fui lá só por causa deles dois? Eu não sei. Mas vocês é prova de que eu fui lá para isso. Então o profeta Eliseu foi movido pelo Espírito Santo para ir à casa de uma viúva numa vilarejo chamado Serepta. Chegando lá, o profeta Eliseu não estava entendendo nada. Era uma viúva com 2 filhos. A aparência da sua casa era com certeza de muita pobreza, e olhando para aquela mulher, aparentemente essa mulher realmente tinha necessidade, mas ele então não sabia de nada. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes Deus não mostra clareza nas suas direções. Algumas vezes sim. Eu contava com o pastor José Américo hoje que Deus me mostrou claramente a morte do pastor Daniel. Eu fui privilegiado, apesar de ser algo muito sofrido, mas eu fui privilegiado de saber da morte do pastor Daniel antecipadamente. Eu só não sabia quando que iria acontecer e nem como aconteceria. Eu não acreditava que fosse morte, por mais que era muito claro. Porque ele mesmo disse para mim assim: meus dias estão contados. Quando tivemos uma conversa, eu me tornei uma espécie de substituto dele. Então muitas vezes a gente não tem um desvendar claro, porque na verdade o que aconteceu comigo foi um sonho. Eu sei, todo mundo aqui sabe que sonho não tem muita clareza, ou tem? Eu sonhei com o pastor Daniel, ele estava passando por uma dificuldade muito grande, mas eu não sei te dizer que dificuldade era. Eu via ele lá naquele sofrimento, mas eu não sei descrever o que era. Mas uma voz dizia atrás de mim: ajuda ele, Eliseu. E eu, nessa posição aqui, se eu não tenho nada com isso, não vou não. Pela segunda vez a voz diz assim: ajuda ele, Eliseu, ele confia em você. Eu novamente disse: não vou, não tenho nada com isso. Eu não sei quem falava comigo e eu não sei o que estava acontecendo com o pastor Daniel. Pela terceira vez, aquela voz disse atrás de mim: ajuda ele, Eliseu, ele confia em você. Eu fui olhar para a pessoa que estava falando comigo, acordei. Provavelmente eu mexi na cama, né? Eu acordei. Acordei assustado, era no auge da pandemia. Falei: meu Deus, que coisa horrível. Pastor Clodoaldo, da igreja Assembleia de Deus de Cacilândia, estava internado com Covid na Santa Casa, muito mal. E eu fiquei muito aborrecido com aquilo, muito preocupado com aquilo. 3 dias depois eu estava numa loja do meu irmão. Ele disse assim: eu sonhei um sonho muito ruim com o pastor Daniel. Disse: que tipo de sonho? Eu estava passando uma dificuldade muito grande, eu não sei o que era. Eu disse: meu Deus, Covid não, né? O pastor Daniel já tinha um problema de coração, já era com passo, aquela coisa gelada toda, estende também. E pensei: bom, ele é muito vulnerável, né? Ele é muito fácil de pegar Covid. Andando para todo lado como ele andava, e eu fiquei preocupado. Por que eu estou te contando isso? Não havia clareza no sonho, mas Deus havia me mostrado o que aconteceria. Porque depois disso eu tive a prova de que Deus estava me mostrando o que ia acontecer. A voz que falava atrás de mim era a esposa dele, porque ela falou exatamente do jeitinho que eu vi no sonho, quando eu fui lá me colocar à disposição dele. Por 3 vezes ela disse atrás de mim: ajuda ele, Eliseu. Pela segunda vez: ajuda ele, Eliseu, ele confia em você. A esposa do pastor Daniel, a Cleusa, ela é minha tia, da irmã da minha mãe. E ela falou pela terceira vez: Eliseu, ajuda ele, confia em você. Então nem sempre Deus fala desse jeito. Apesar de que eu não sabia o que iria acontecer. Pois o profeta Eliseu também não sabia. Ele chegou lá e ele olhou para a mulher e disse assim: bom, eu não sei o que eu vim fazer aqui, mas provavelmente Deus tem alguma coisa para fazer. O que você precisa? Estou parafraseando o texto de novo, porque ele está escrito assim. Mas provavelmente foi isso que aconteceu. O que você precisa? Meu Senhor, o meu marido, o teu servo, aquele que estudava com você lá na escola de profetas, não sei se você sabe, mas o profeta Eliseu tinha uma escola para ensinar o ofício de profeta
era como se fosse uma faculdade teológica hoje. E esse marido dela era um aluno dele. Mas o teu marido, que é muito temente ao Senhor, meu marido, que é muito temente ao Senhor, faleceu. E, por incrível que pareça, alguns credores que meu marido devia vieram aqui receber a conta. Como eu não tenho dinheiro para pagar, eles estão me dando um tempo para pagar a conta, senão eu vou levar meus 2 filhos como forma de pagamento. Na época isso era muito comum. A pessoa não podia pagar a conta, o credor pegava os filhos e levava como escravo. E ela entrou no desespero. Evidentemente que ela deve ter feito uma oração: Senhor, meus filhos não, eu preciso que meu problema seja solucionado. E o Senhor então envia o profeta Eliseu até a casa dela, sem saber o que ia acontecer. E ele pergunta para ela: o que eu posso fazer por você? Ela disse essa história, e ele falou assim, da forma que eu disse para você: não, o que eu tenho com isso? Mas já que você me pediu ajuda, eu vou te fazer uma pergunta: o que você tem em casa para que eu possa, de alguma maneira, te ajudar nisso? Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, na sua infinita bondade e misericórdia, que a gente não seja tão descrente assim. Ela disse: a tua serva não tem nada em casa. Talvez você já tenha respondido isso: Senhor, eu não posso fazer porque eu não sou capaz. Senhor, eu não posso fazer porque eu não tenho esse recurso. Senhor, eu não vou fazer porque eu não sei falar. Senhor, eu não vou ministrar essa canção porque eu não sei cantar. Deixa eu contar uma historinha para vocês que eu assisti na internet que me chamou muita atenção. Um culto estava acontecendo, um culto muito fervoroso, uma determinada igreja, não sei que igreja que era aquela, não me lembro. E de repente, uma irmãzinha da igreja que era fanha, mas muito fanha. Ela era tão fanha que você não conseguia muito entender o que ela falava. Muito fanha. E ela pediu uma oportunidade que queria cantar, e o pastor deu a oportunidade para ela. E ela foi para lá, irmãos. É claro que eu durar mais vou conseguir imitar ela. Eu não lembro também qual que é a canção, mas suponhamos que fosse essa canção que a gente começou cantando aqui. Quase não se entendia as palavras, mas uma coisa aconteceu: o fogo do Espírito do Senhor caiu naquela igreja e houve um mover que eu fiquei assustado. Sabe por quê? Porque quando você diz que não tem nada, Deus não pode fazer nada por você. Quando você diz que não tem capacidade, você não vai ter. Mas um dia ele olhou para Salomão e disse: Salomão, eu vou fazer você o maior homem da história da humanidade, o maior e mais sábio rei. Ah, vai fazer? Beleza, pode fazer. Só que Salomão continuou mesmo. Um determinado dia, Salomão ajoelhou, penso eu, e começou a orar a Deus. E o Senhor viu a oração de Salomão e disse: esse menino merece investir nele. Chegou para ele e perguntou: Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão olhou para tudo, podia pedir reino, podia pedir riqueza, podia pedir poder, podia pedir tudo. Mas ele pediu uma única coisa. Ainda bem que ele foi inteligente. Não, Senhor, eu vou te pedir sabedoria. Sabe o que Deus deu para ele? Sabedoria. Se tornou o homem mais famoso da história da humanidade. Porque segundo a Bíblia, não houve e nunca haverá ninguém tão sábio como Salomão. Então Salomão tinha o quê? A coragem de pedir alguma coisa para Deus. Aquela mulher disse: a tua serva não tem nada. Só que quando ela diz eu não tenho nada, penso eu que o Espírito Santo queria ajudar ela, porque ela já tinha pedido antes, pastor. E o Espírito Santo estava disposto a ajudá-la. Ele queria fazer alguma coisa. Deus estava querendo fazer alguma coisa. Muitas vezes Ele quer fazer alguma coisa para nós, mas nós impedimos Ele de agir. Ela diz assim: não, a tua serva tem uma botija de azeite. Uma botija de azeite. Deixa eu dizer uma coisa para você: nada para Deus é tudo. Pouca coisa para Deus é muito. O Senhor Jesus diz assim: tu fos fiel no pouco, tu
te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. O pouco para Deus é muito, para nós pode ser pouco e pode continuar sendo pouco. Uma botijinha de azeite, 1 litro, 2, quem sabe 5. Para uma mulher e seus 2 filhos viverem mais 40, 50 anos, ela morrer amanhã. Quem sabe uma semana depois já não tinha mais o que comer. Ela disse: eu tenho, a tua serva tem apenas um botijão. Ele disse: traga lá. Trouxe a botija, ele conferiu, o azeite estava dentro. Ele falou: então você vai fazer o seguinte: vá a tuas vizinhanças aí e pede vasos emprestados. Vasos vazios. Por que vasos vazios? Porque eles precisavam ser cheios. E não poucos. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu aprendi de Deus. A gente tem, à medida que nós cremos, que nós acreditamos. A gente só tem de Deus aquilo que nós cremos, à medida que nós cremos. Ela foi lá, pegou emprestado tanto que ela pôs. Vai dizer: pastor, mas ela não conseguiu mais. Não importa. Se ela tivesse conseguido 10, era 10 vasos. Se ela tivesse conseguido 20, era 20 vasos cheios. Se ela tivesse conseguido 100, ia ser 100 vasos. Se fosse 1000 vasos, seria 1000 vasos. Porque quando cessou o último vaso, quando terminou, ficou cheio, o que aconteceu com o azeite? Parou. Isso significa que a fonte era inesgotável até que se cumprisse o desejo daquela mulher. Eu vim aqui nessa noite dizer uma coisa: quantos vasos você buscou lá nos vizinhos? O que você tem para oferecer para o mestre, para que ele comece a lhe retribuir com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante? Aquela viúva tinha uma botija de azeite. O que sobrou, deu para ela viver, ela e os filhos dela, com certeza, para o resto da vida. Aquele menino que deu 5 pães e 2 peixinhos na multiplicação dos pães, pastor José, levou para casa 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Ninguém vence Deus em nada. Experimente você ver. Deus é dono de tudo. Ele é dono da minha vida, Ele é dono da sua vida, Ele é dono do universo. Tudo está nas suas mãos. O que nós precisamos fazer? Depositarmos nele a nossa confiança. Amém? Então eu vim aqui para te dizer isso. O que você tem para oferecer para o mestre? Não importa, meu querido. Não importa. Tínhamos um senhor que, quando eu era criança, ele morava, ele era crente da igreja, muito velhinho, mas muito simplesinho. E eu me lembro, como eu era criança, que ele sempre pedia. Meu pai foi pastor de uma igreja durante muito tempo, e ele pedia oportunidade porque ele queria louvar a Jesus. Então ele ia lá na frente, com toda a dificuldade de um bom velhinho, e ele não pegava o microfone, porque isso nem existia na época, né? E ele dizia assim: eu só dos irmãos com a pau do Senhor, eu quero cantar uma música da minha Uchuria. Eu falava que era da Uchuria. E aí ele começava: o galo cantou, o carneirinho errou, glória a Jesus, porque ele me salvou. Ele vai salvar. Tio Procópio era o nome dele. O que você tem para oferecer para Jesus? O tio Procópio tinha uma canção: o galo cantou, o carneirinho errou. A viúva de Serepta tinha uma botija de azeite. O menino que estava lá na multiplicação dos pães tinha 5 pães e 2 peixinhos. E você tem o que para oferecer para o mestre? Eu espero que você tenha muita coisa, porque por mais que seja pouco na tua visão seja pouco. É claro que na visão daquela viúva era azeite para mais 2, 3, 5 dias no máximo. Mas deu para viver o resto da vida. Então o que Deus tem para você é chuvas de bênçãos incontáveis. Ele é fonte inesgotável. Amém? Que Deus te abençoe você. Foi um prazer conhecê-los. Uma honra.
grande conhecê-los. Olhem por nós, a minha esposa também está nos indo embora cedo, mas foi muito bom estar com vocês aqui. Eu só vou filar mais um pouso na casa do Rogério, do José, e amanhã cedo, tem que ir embora, porque amanhã tem um aniversário do meu netinho, e minha filha vai fazer o aniversário lá na minha casa, então eu tenho que estar lá com a minha esposa. Como é que é o aniversário do meu neto? Eu chego lá na minha casa, então, que Deus seja louvado, que Deus abençoe. Vocês têm aqui um grande homem de Deus que vai ajudar vocês a ser bênção nessa cidade. Amém? Filha irmã Rogério, essa vozona que ela tem aí, que bênção. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Glória a Deus. Obrigado. Deus continue abençoando e usando. Vamos estar ouvindo Rogério. Quero só aproveitar a oportunidade de falar para os irmãos, né? Eu não me canso de falar isso. É como ele falou, irmãos, quando eu comecei a louvar o Senhor, não que eu tenho vozeirão, é tudo para a glória de Deus. Eu tinha muita timidez, quando eu tinha muita vergonha. Às vezes eu ensaiava o louvor em casa, eu tinha muita vontade de adorar, muita vontade de louvar na casa do Senhor. E aí é como o pastor falou, pede para Deus, porque tudo que nós pedimos a Deus em oração, Ele nos concede. Um dia eu tive a oportunidade de estar no congresso de mulheres, e lá eu ouvi alguém falar, deixa Deus te usar no teu pouquinho. E a partir daquele dia eu entendi que Deus não precisava de muito para Ele usar. E eu falei, Senhor, eis-me aqui, me usa no meu pouquinho. A partir daquele dia eu entendi que eu não precisava louvar muito, me preocupava se o irmão que estava do meu lado, se ele ia gostar da minha voz ou não. Até que um dia Deus usou alguém para falar, não te importa com o que o homem acha, é para Deus. E aí eu fui entender, irmãos, o que Deus queria, que era para Ele. Então não importa, às vezes a gente tem medo, a gente tem, mas eu entendi que aquilo tudo era também o inimigo, às vezes colocando no meu coração, você não vai dar conta, você não vai louvar. E às vezes eu voltava para casa, ele era testemunha, eu voltava frustrado, eu dizia, nossa, eu saí tanto, eu errei no louvor, eu ficava indignada com aquilo. Mas quando nós nos prostramos diante do Senhor, é Ele que faz. Então eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, deixa Deus te usar no teu pouquinho. É tempo de nós arregaçarmos as mangas, como diz, vestirmos a camisa da palavra, do Evangelho de Cristo e dar o nosso testemunho, pregar para outras pessoas. Às vezes Deus te coloca diante de alguém que está precisando ouvir uma palavra, você tem se envergonhado, você tem tido medo de falar. Então deixa Deus te usar, não importa se você louva bonito, se você prega bonito, deixa Deus te usar no teu pouquinho. Vai pedindo para Ele a perfeição, vai pedindo para Ele, porque como nós aprendemos aqui nessa noite, Ele é o dono de tudo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? O que Deus mais quer, o que Ele mais sabe, é multiplicar. Como foi pregado essa noite. Ela disse que só tinha uma botija. Era tão pouco que ela chegou a dizer que não tinha nada. Depois ela lembrou que tinha uma, Então assim é na nossa vida. Todos nós louvamos no início que você tem um valor, Então Deus olha e Ele enxerga esse valor. Glória a Deus. E o que Ele quer é multiplicar, ainda que seja pouquinho, aquilo que nós temos pouquinho, que aos nossos olhos é pouquinho, mas se nós colocarmos diante dEle, crendo que Ele pode multiplicar, Ele vai multiplicar na nossa vida. Amém? Pastor Eliseu, Deus abençoe, mais uma vez. Eu sabia que seria bênção. Deus é maravilhoso. Pedro, por favor, para mim. Vamos voltar passando os avisos, enquanto isso o Pedro vai estar passando os avisos. Se alguém trouxe ofertas, sinta a vontade de ofertar essa noite. Nós temos oração terça-feira e quarta, 7 horas da manhã. Terça-feira à noite, 7 horas da noite, nós temos culto de oração, amém? Das 7 a 8 da noite, culto de oração. Quarta-feira é dia de célula, domingo é o nosso culto de ensino, a partir das 7 horas da noite também, 19 horas, apenas 1 hora, mas é uma bênção, Das 19 às 20 horas. E domingo,
Domingo é o culto, é o último, né, do mês, culto de criança. Domingo é o nosso culto de criança, amém? Mas que venha todo mundo, a gente diz culto de criança, mas não é para vir só criança. Nós vamos trabalhar com as crianças, vamos estar incentivando as crianças, mas é um culto para todos nós estar aqui junto com as nossas crianças, incentivando elas, louvando ao Senhor e ouvindo a mensagem que Deus tem para a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe cada vida, Edson, que Deus continue abençoando vocês, cuidando de vocês, tá? E sempre sentir no coração, vendo que aqui é um bom lugar, né? Um lugar de paz, um lugar de harmonia, a casa do Pai. Né? Deus abençoe cada vida. Vamos estar orando e agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Ó Deus, te agradecer por cada vida, Senhor, que tu trouxe aqui essa noite, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, pela palavra, Senhor, por cada louvor, pela vida, Senhor, do pastor Eliseu, pela sua esposa, Pai, que nos honra aqui essa noite, ó Pai. Tu que é um Deus que surpreende, tem nos surpreendido, ó Pai, mais uma vez nos surpreendeu aqui, ó Pai. Ó Deus, como é maravilhoso, Senhor, estar na tua presença, fazer a tua vontade. E ver, ó Pai, que tu tem cuidado de cada detalhe nessa obra, nessa cidade, ó Pai. E cremos, Senhor, que grande é a obra que tu tens, Senhor, para realizar nesse lugar. E estamos aqui, Senhor, mais uma vez colocando na tua presença, dizendo: usa-nos, Senhor, para fazer a tua vontade, ó Pai. Abençoa, Senhor, teus filhos que amanhã estarão retornando, ó Pai. Abençoa a viagem deles, ó Pai. Livra, Senhor, de qualquer tipo de acidente, qualquer atrapalho, qualquer coisa que não venha da tua parte, mas esteja abençoando a vida deles, ó Pai. Ó Deus, abençoa cada oferta, cada dízimo, ó Pai, trazido à tua casa. Multiplica, Senhor, na vida de cada um, ó Pai, teus filhos. Multiplica para honra e glória do teu santo nome. Ó Pai, conceda uma noite abençoada para cada um, Senhor. Que possamos deitar, dormir, levantar, porque tu que nos sustenta. Dai uma semana, Senhor, de paz, uma semana de saúde, uma semana na tua presença, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada família. Abençoa, Senhor, os nossos vizinhos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos. O grande amor de Deus, que a graça do Senhor, que a graça e a misericórdia do Senhor, que as bênçãos do Senhor Jesus permaneça em cada coração. E a igreja diz: Amém.